Aquele touro era muito valente. Todos da fazenda tinham receio dele, menos eu, pois ele me salvou da morte. Isso eu não tenho dúvidas. Fui contratado para trabalhar em uma grande fazenda produtora de gado como peão. O meu trabalho era bem simples: montar em meu cavalo junto com os outros peões e irmos todos os finais de tarde recolher o gado do vasto campo para os currais. Logo no começo, tinha uma dificuldade entre eu e os animais, pois, como eu era novato naquele lugar, os animais poderiam me estranhar a qualquer momento e poderia ser meu fim ali mesmo. Pois bem, já fazia um mês desde meu início de trabalho lá e estava tudo na mais perfeita harmonia. Os funcionários gostavam de mim e eu estava começando a pegar a confiança dos animais e eles também. Em um certo dia, o patrão fez uma compra de algumas cabeças de gado e entre elas ele comprou um touro preto. Muito bonito aquele animal, mas o problema dele era o seu comportamento. Era ruim e ele era muito valente. Corria atrás dos peões e dos outros animais. Foi uma luta para tentar amenizar o comportamento agressivo dele. Não foi o suficiente, mas ele se desestressou mais. Já havia passado um ano e a região começou a mostrar um comportamento estranho. Os animais ficavam agitados sempre no final da tarde. Não era por nossa conta, até mesmo porque eles já estavam acostumados com aquela rotina de sempre. Era como se eles pressentissem que algo fosse acontecer sempre ao anoitecer. Nós começamos a observar eles e também perguntamos às outras propriedades para ver se estava acontecendo a mesma coisa e pior, também estava. Uma fazenda próxima da nossa estava com o mesmo problema. Os animais deles corriam no campo como se tentassem fugir de algo. Foi então que os peões da fazenda começaram a fazer rondas durante as terras para ver se vinha algum predador, mas até dado momento nada foi encontrado. Nosso patrão mandou colocar peões para fazer rondas também, e eu fui algumas vezes. Às 5 horas da tarde, recolhíamos todos os animais, voltávamos para a sede e lá pegávamos armas para a nossa segurança. Montávamos em nossos cavalos e íamos campo afora, ver se víamos algo, mas, após uma semana com aquela rotina, nada tínhamos encontrado, ainda. Algumas propriedades começaram a encontrar animais mortos em diversos pontos de suas terras, e sempre com a mesma violência. Parecia que uma onça estava atacando a região para deixar os bichos naqueles estados. Eram todos mutilados, parte de corpos arrancados e uma cena horrível. A atenção foi redobrada em todos os lugares. Os animais eram bem protegidos, principalmente em nossa fazenda, pois qualquer perda seria muito ruim para nós, principalmente para o patrão, que gostava muito daqueles animais. Os meses iam avançando e o mistério de qual animal estaria provocando aquilo continuava. Aquela região estava assolada por um medo que ninguém sabia de onde vinha. Certa noite, eu já estava dormindo em minha casa, quando meu celular toca, e era o capataz. Ele informava que as pessoas estavam caçando uma coisa que atacou um sítio perto da fazenda, e que, segundo eles, era um lobisomem. O meu corpo gelou quando ele falou aquela palavra. Rapidamente, coloquei minha roupa de frio, pois aquela madrugada estava bem gelada. Peguei meu carro
e parti para a fazenda. Ao chegar lá, vi vários homens e outros colegas de trabalho armados. O patrão queria que nós fôssemos dar uma volta pela fazenda para tentar encontrar aquele tal bicho. Pegamos nossos cavalos e saímos em dupla para o campo afora. Andamos por horas e não conseguimos encontrar nada. Voltamos para a sede e ficamos até o dia amanhecer. E às 7 horas da manhã, outro fazendeiro veio falar com nosso patrão. E ele teve uma perda grande de cabeça de gado. Cerca de 10 bezerros foram mortos e outros feridos pelo animal. Ele informou que ainda viu um grande animal correndo em 4 patas para o final de sua fazenda e sumiu na escuridão daquela madrugada. Segundo ele, era um lobisomem, dizia assim para o nosso patrão. Alguns ali deram risadas e outros não. Eu fiquei pensando naquilo o dia todo e ao final de tarde fomos novamente recolher o gado para os currais. E foi quando aquele touro fugiu do curral separado e queria que fôssemos atrás dele. O patrão mandou homens ir atrás, mas nem eles queriam por medo do animal. Então eu disse que iria pegá-lo. Montei meu cavalo e fui para o campo atrás do touro. Cavalguei e cavalguei, e depois de um tempo, enfim, vi ele ao longe, pastando em meio ao campo. Sabia o quão perigoso era estar ali com aquele touro que todos tinham medo. Nem passava pela minha cabeça que ali tinha um suposto lobisomem. Preparei meu laço e desci do cavalo. Comecei a caminhar com cautela e fui me aproximando dele. Enquanto isso, o sol já havia se ido e a noite estava caindo. Estava um pouco escuro, mas com a lua cheia daquela noite dava para ver muita coisa. Foi então que meu cavalo soltou um relincho e saiu em galopes em direção à sede da fazenda. Me assustei com aquilo e olhei para todos os lados e vi algo se aproximando lentamente de mim e sorrateiramente. Era um grande cachorro negro, forte e desproporcional para um cachorro normal. O touro olhou em minha direção e então pensei: agora lascou. De um lado tem esse cachorro estranho e do outro touro. O que eu faço? Aquele cachorro ficou em pé e vi seu real tamanho. Aquela coisa passava facilmente dos 2 metros de altura. Era forte da cintura para cima, longos braços e mãos com garras. Parecia que ele tinha uma juba de leão com cor de fogo. As pernas eram tortas e pareciam estar quebradas. Sua cara era horrenda, presas grandes, olhos amarelos e as orelhas pontudas que pensei ser chifres. Eu estava em pânico, sem saber o que fazer. Foi então que a fera partiu em minha direção correndo, meio que desajeitado. Eu estava perdido, mas o touro, ao ver aquilo, partiu em sua direção e acertou a coisa em cheio, que caiu gemendo de dor e urrando alto. O touro bufava de raiva e eu ali paralisado. O lobisomem se levantou do chão e foi em direção ao touro, que partiu para cima dele, e ali estava acontecendo uma luta entre boi e lobisomem. A poeira era tão forte que eu mal via os dois, só escutava o seu urro e o som das pancadas. Então, um uivo alto ecoou no campo e vi aquela coisa sair correndo para longe e o touro lá parado, vendo ele fugir. Foi quando eu vi gritos dos homens à minha procura e me viram lá, paralisado, e o touro pastando, como se nada tivesse acontecido. Me levaram para a fazenda e lá eu falei tudo o que tinha acontecido naquele lugar.
Eles só acreditaram em mim por conta dos machucados no touro e a quantidade de sangue lá no local. A fera sumiu da região e até hoje não se sabe quem era ela. O touro foi vendido para outro fazendeiro e eu saí do trabalho e procurei outro emprego. Mas sei que aquele animal que todos tinham medo me salvou da fera da lua cheia e eu devo minha vida a ele. Boa noite e fiquem com Deus.